Olá pessoal, tudo bem? No Papo de Casal de hoje nós vamos falar sobre relacionamento. E nós vamos expor um pouco do nosso relacionamento para vocês. Como que é aguentar essa pessoa aqui todos os dias. Então, curte aí, clica aí, se inscreva e vamos lá. Bora lá. Aguentar essa pessoa, quebrar os todinhos. Bora lá. Relacionamento, gente, para muitas pessoas hoje é uma coisa que é desacreditada e difícil de viver ou de conviver. Muitas pessoas, posso afirmar, que desistiram de ter um relacionamento porque não tiveram bons relacionamentos. Nós vamos falar hoje por que essas pessoas não tiveram um bom relacionamento e o que aconteceu para que isso colaborasse, né? Para que essas pessoas pensassem assim hoje. O que você tem a dizer sobre isso? Eu acho que, comparado a um monte de coisa que eu já vi, e acho que quando uma pessoa tem problema no relacionamento, ela teve algum trauma que impede ela de lidar com alguns problemas, né? Tipo, tu tá estressado no trabalho, Tu chega em casa, tu não pode te contar tudo na pessoa que tá contigo, porque a pessoa que tá ali também tá estressada. Então tem que ter, aquele cuidado dos dois lados. Eu vejo muito que o relacionamento ele está muito ligado às suas raízes passadas, ao que você passou antes. Então essa atribuição de desacreditar ou de não querer ter mais um relacionamento, ela está muito ligada ao que você passou. Às vezes esse passado não é tão recente. Às vezes as pessoas elas têm essa tendência de quererem entender que é o relacionamento anterior que fez com que ela tivesse um relacionamento ruim. Mas muitas das vezes esse relacionamento ruim está ligado a uma ausência de um pai, a uma ausência de uma mãe, a um não cuidado infantil, a várias coisas que podem ter acontecido durante essa jornada que fizeram com que essa mulher ou esse cara futuramente tivesse um relacionamento ruim. Então eu acredito muito que a gente se liga e se conecta com pessoas praticamente parecidas conosco. E isso pode ser bom, mas também pode ser ruim. O meu exemplo, por exemplo, meu próprio, é que eu tinha uma má conexão com a minha mãe. Então o que fez? Isso fez com que eu não acreditasse mais em ninguém. Porque a minha mãe foi embora quando eu tinha 9 anos, então isso me desconectou um pouco de acreditar em mulher. Isso me tirou assim, a credibilidade de acreditar. Ela iria mentir. Exato, eu tinha isso na minha cabeça, que uma hora ia me abandonar, que uma hora iria mentir, que uma hora iria me enganar, que uma hora iria me trair. E eu tinha isso muito vivo em mim, assim, era como se algo real, estivesse, sentimento real, estivesse nisso, né, dentro de mim, assim, era muito forte sobre isso. Tem alguma coisa a falar sobre isso? Bom, eu tive problema com meu pai quando eu era pequena, né? Meu pai traía minha mãe, então minha mãe se separou e ele mal via a gente, então a gente se criou sozinho. Minha mãe criou nós três sozinha. Então eu acho que eu procurava sempre alguém que me desse uma segurança, né? Que cuidasse de mim, que estivesse ali comigo, porque o meu pai nunca teve ali. Eu acho que isso. Falar sobre relacionamento é bem complexo, porque cada pessoa vai carregar dentro de si um certo trauma, um problema, alguma coisa que passou, vivenciou. Acho que cada um passou por uma coisa diferente, né? Exato. Então tem muita coisa. Mas sempre está ligado ao sentimento. Sim. Vamos supor, uma mulher que... Eu estava pensando esses dias, por que essas moças mais novas, no caso, né? Elas gostam desses caras assim meio maloqueiro, meio... E às vezes é por quê? Por conta de segurança.
Por incrível que pareça, é por conta disso. Elas não tiveram a segurança e ali elas veem naquele cara ali um cara tipo bruto, um cara que vai defender, que vai gerar uma adrenalina, uma aventura, entendeu? E isso também, infelizmente, está ligado ao sentimento, está ligado ao que você sente. Se a gente parar para pensar, tudo que a gente vai fazer ou tudo que a gente quer ou deseja está sempre ligado ao nosso sentimento. Todas as coisas que a gente for fazer ou quer estão ligadas aos impulsos e ao nosso próprio sentimento. E esse sentimento gera um impulso. E às vezes esse impulso faz com que a gente tome decisões erradas e faça escolhas para a nossa vida que vão nos afetar muito, muito na nossa vida. Sim. E eu considero hoje, tá? O relacionamento uma das escolhas mais importantes da sua vida. Depois de Deus, é claro que a gente acredita, o relacionamento eu considero uma das escolhas mais importantes, até mais importante do que um trabalho. Porque um trabalho você pode escolher sair, trocar, e ele muitas vezes é difícil tu ver uma pessoa que morreu por conta do trabalho, ou que teve um certo trauma por conta do trabalho, ou porque entrou em depressão. Há casos, entende? Mas dificilmente agora, por conta de relacionamentos, você vai ver muito mais frequente, exato, ansiedade, porque pensa comigo, um cara pode entrar na tua vida e destruir a tua vida. Sim. Entendeu? Simplesmente ele pode entrar na tua vida e fazer da tua vida um inferno. Sim, pode. Tanto um cara quanto uma mulher. Quantos e quantos casos nós vemos aí de pessoas, né, que perderam a vida por conta de um relacionamento, de um mau relacionamento, ou de um relacionamento que eles mesmos escolheram. Por quê? Por conta de traumas, de problemas emocionais, ou de até escolhas emocionais. Aí quando viu já era tarde demais. Só que, graças a Deus, às vezes tem recurso para nós sairmos disso. Mas geralmente as pessoas ficam muito mal após um relacionamento ruim. Sim. Aí muitas vão pra festa, tentam satisfazer com bebidas, com drogas, traições. Enfim, existe uma série de fatores que são ruins e que podem prejudicar. E eu considero, você que está nos ouvindo, relacionamento, pense não 1000 vezes, 10.000 vezes, se você está pronto, se você realmente quer isso para sua vida. Não prejudique outra pessoa por conta de traumas e erros e problemas seus que você não resolveu. Tá? E acho que também primeiro conhecer bem a pessoa, né? Para depois querer se envolver com ela. Porque daí, né? Se tu descobrir alguma coisa, é bem mais difícil, né? Já tá envolvido. Só que hoje essa questão de conhecer é tudo precoce, né? Esse é um grande problema da humanidade hoje. Porque na realidade as pessoas não querem ter esse tempo de conhecer. E esse tempo de conhecer é um tempo que tu começa a conhecer e se conhecer. Porque quando tu tá conhecendo uma pessoa, tu começa a perceber coisas em você, se você está realmente pronto e quer um relacionamento. Sim. Porque é diferente você querer um relacionamento e ter um relacionamento. É muito diferente você querer um relacionamento e realmente você estar preparado para um relacionamento. Então, antes de tudo, você precisaria conhecer essa pessoa, mas o conhecer é que é o problema. Porque as pessoas hoje não querem dar esse tempo de conhecer as pessoas. Sim. As pessoas não querem dar esse tempo de realmente saírem, conversar. E não é que sair e conversar uma vez. Teria que sair e conversar várias vezes, porque há pessoas às vezes que tu tá há anos e tu não conhece. Ou de repente a pessoa muda. Imagina se você às vezes está 10 anos, tem casamentos que estão há 10 anos e de repente a pessoa descobriu que era outra pessoa totalmente diferente. Imagina uma pessoa que tu vai conhecer uma semana, 2 semanas, um mês. Não tem como você conhecer. Exatamente, não existe como você conhecer essa pessoa precoce. Tá? Esse é um assunto longo que nós poderíamos ficar horas falando aqui sobre várias coisas, vários traumas. Mas vamos falar um pouco sobre o nosso relacionamento, né? É verdade. Nós temos que falar sobre o nosso relacionamento, como eu conheci essa pessoa aqui e nós temos que falar um pouco sobre isso, né? Como que é o nosso relacionamento?
Eu considero... Tu lembra da primeira vez que a gente foi tomar um café? Meu senhor. A vergonha. Ele pediu um sanduíchezinho desse tamanhozinho aqui, ó, bem pequenininho, quadradinho. O meu veio um pratão gigante, um croissant gigante. Ela comia. Não, mas na foto era pequeno. Mas daí quando veio um prato enorme. Eu sem graça, assim, quer um pouquinho ali não. E eu lá passando trabalho comendo tudo aquilo. Mas é que eu já tinha tomado café, gente. Mas tava bom. Gente, eu considero que nosso relacionamento... Eu não vejo muito relacionamento igual ao nosso. Não sei se existe por aí, deve existir. Deve existir. Tá? Mas a nossa unidade, nosso modo de pensar, nosso caminhar, nós fazemos até o nosso trabalho é a mesma coisa. Hoje, né, atualmente. Então, eu considero o nosso relacionamento perfeito, não existe. Mas eu poderia dizer 99%, porque é raro se a gente discutir uma vez, é raro se a gente brigar, nunca brigamos. Não. Nunca a gente diz, não, então vai pra tua casa ou eu vou pra... Nunca existiu esse tipo de coisa, assim. Nem sequer um tipo de conversa, assim, desde que a gente se conheceu, de a gente sequer cogitar em nem pausa ou um tempo ou qualquer coisa parecida. Nunca existiu isso. E desde que a gente se conheceu, a gente tá sempre junto, né? Sempre junto. Sempre junto. E tipo assim, é incrível porque o nosso relacionamento eu considero um pouco diferente. A gente vai no GC, né? E inclusive ali no GC a gente já reparou muito isso, que tipo, é diferente o nosso relacionamento. A gente acaba percebendo e às vezes fazem algumas, como é que é? Dinâmicas ali. E a gente percebe que é diferente, né? A nossa comunhão, a nossa unidade realmente é muito diferente. O que a gente pensa, o que a gente acredita, o que a gente deseja, o que a gente quer, o que a gente vive também é muito diferente. A gente tem sonhos, desejos, metas parecidos. Então eu quero falar sobre isso para não ser muito extenso, né? Porque isso é um assunto que né, a gente poderia falar horas e horas, porque é um assunto muito bom de falar. Principalmente se tu vive aquilo que tu fala, é muito mais fácil também da gente argumentar e falar. Mas como ter um relacionamento bom? Eu considero uma coisa essencial. São duas coisas essenciais para a pessoa ter um relacionamento bom. A primeira coisa, o primeiro algo que tem que ter é Deus. Primeiro algo que tem que ter no relacionamento é Deus. Segunda coisa, tem que ser por Deus. Tá? Porque há relacionamentos que tem Deus, mas não é por Deus. Então esses relacionamentos são de propósitos diferentes, pensamentos diferentes, são pessoas totalmente opostas e diferentes. Então às vezes tem Deus, mas não é por Deus. E há uma diferença muito gritante, muito grande nisso. E o que eu acredito é que o nosso relacionamento foi extremamente colocado por Deus nos mínimos detalhes, tanto da parte dela como da minha parte, porque eu vejo essa mudança, eu vejo a minha mudança diariamente. O que você tem a falar sobre isso? Eu acho importante também ouvir, conversar, saber entender o lado da outra pessoa também. Eu acho que também isso é bem importante. Eu vou falar de uma coisa principal depois de Deus, um relacionamento. Propósito. É impossível duas pessoas andarem juntas se elas não andarem na mesma estrada. Eu creio que isso é uma coisa muito forte dentro de um relacionamento, propósito. Se os dois não caminharem no mesmo propósito, se os dois não tiverem o mesmo propósito, vai ser impossível andarem juntos. Não caminharem juntos, porque um é difícil ficar puxando o outro. E às vezes tem casais que se unem, um quer ir para festa, o outro quer ir para a igreja. Não vai dar certo, não vai dar certo. Os dois têm que estar juntos. Ou alguém vai sofrer, ou alguém vai padecer, né? Sem propósitos unificados, sem propósitos juntos, é impossível. E sempre alguém vai ter que mudar.
tá? Porque é uma estrada que os dois caminhavam separados, por mais que às vezes pareça que tem o mesmo propósito, conforme eles vão andando juntos, eles vão percebendo que nem era tão igual aos propósitos, mas vai ter que né, fazer com que isso se una. E aí cabe também aos dois, né, como estava falando, ouvir Sim, e ceder. Para que venham andar juntos. Por exemplo, eu tinha para mim na minha cabeça que eu não iria ter animais de estimação nunca. Até minha irmã, né, falou, ela disse assim, Sim. tô de gato, tu não sei. Ela veio com gato e agora temos dois gatos. Entendeu? Então, não era uma coisa que eu desejava. Mas eu pensei comigo, pô, eu tenho filhos e ela me aceitou com meus filhos. Ela cuidou dos meus filhos, me ajudou a passear, a ir visitá-los, tudo. Como que eu não posso aceitar sequer uns gatinhos? E é longe. Pensa numas criaturinhas que moram longe. E seria injusto da minha parte eu não me dobrar e não dar um abraço, torcer para que uma coisa simples dessa pudesse acontecer. Então, na minha cabeça, eu não queria animais. Mas eu acho que isso faz parte, porque se um não cede, sempre eu quero que faça do meu jeito, da minha vontade, não vai dar certo, vai ficar pesado, vai ser ruim e creio que não vai ser bom para ela também. Ah, eu fiquei tão feliz quando deixou trazer a Ravena. Lembra? Então, gente, para concluir, buscar a Deus primeiro. Sim. Primeiro buscar a Deus, ver qual é a vontade de Deus. E o que eu creio é que Deus tem uma pessoa, se você está olhando, ainda não é casado, não está namorando, não tem uma pessoa, que Deus tem uma pessoa especial para você, mas você vai ter que entender qual é a vontade de Deus, o que Ele quer e quem é essa pessoa. E esperar. E esperar. Que a hora certa vai chegar. Curta o vídeo, Se inscreve no canal, dá um joinha para nós aí. Que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus possa dar a vocês um bom relacionamento e uma boa escolha, né, de propósitos, para que o nome dele também seja glorificado na vida de vocês, tá bom? Forte abraço, tchau, tchau.